Oi pessoal, voltei. Eu havia pedido também para vocês na última aula, caso vocês concluíssem o exercício da casinha, fazer um novo exercício onde a nuvem se movimenta em direção ao Sol, ela encobre o Sol e conforme ela encobre o Sol, o dia vai ficando mais escuro, tá? Então eu mudo, no caso, a cor de fundo da minha casinha. Eu vou mostrar esse exercício também para vocês passo por passo. Eu vou deixar o exercício disponível na nossa plataforma. E antes, um porém, essas videoaulas eu estou gravando usando o Action. E o Action, eu não sei dizer o motivo, ele não está se entendendo muito bem com o Zero Brain Studio. Então, olha, está aqui o exercício que eu vou explicar para vocês, tá? Mas quando eu mando ser executado o programa, olha o que acontece. Ele trava. Tá? Chegando um ponto, o programa trava. E desligando o software de gravação, o programa funciona normalmente. Claro, se eu desligar o software de gravação, não vai ter como eu mostrar para vocês. Como eu contornei esse problema? Eu gravei o programa rodando com o meu celular. Então, logo após esse vídeo, vocês vão ver um vídeo gravado a partir do meu celular, não é? Mostrando a tela do meu computador executando esse programinha, tá certo? Aí vocês vão ver o programinha funcionando sem problema nenhum, porque eu não vou estar gravando utilizando o Action, eu vou estar gravando utilizando o meu próprio celular, tá certo? Bom, mas vamos lá. O que a gente tem que ter para fazer esse programa? Agora, gente, eu vou precisar da função LoveUpdate. Por quê? Porque se a minha nuvem está se deslocando, eu preciso constantemente atualizar a posição dessa nuvem. Não é? Se a cor do fundo está mudando, eu preciso constantemente atualizar a cor do fundo, correto? Então, olha, antes de falar da função LoveUpdate, olha aqui em cima, ó. Essa primeira linha, eu criei uma variável, tá? Chamei essa variável de px e atribuí a ela o valor de 460. Volta no tempo, lembra daquele programa do Hello World? Quando o Hello World começava a se deslocar na tela? Essa variável px, com esse valor de 460, ela tem a mesma finalidade. O que acontece? Vamos lá no desenho das nuvens, tá? Então está aqui o desenho da nuvem. E olha, os círculos, eles têm uma posição do centro, né? O raio, e quantas retinhas fazem a circunferência do círculo. O meu centro ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. A coordenada x do centro ela tem justamente essa variável px. Por quê? Porque as nuvens elas vão se deslocar, olha, na coordenada horizontal, ou seja, na coordenada do x. O y da nuvem nunca muda. Tá? O y das nuvens é sempre 100. Por isso que a nuvem se desloca na horizontal. Correto? Então, olha, à medida em que o valor do px for sendo atualizado no meu love.update, a coordenada x da minha nuvem vai mudar. E mudando a coordenada x da minha nuvem, ela se desloca na horizontal. Correto? Vamos aproveitar que a gente já está nesse ponto, olha, e vamos ver aqui embaixo a cor do fundo. Antes, no primeiro exercício, a cor do fundo ela estava indicada por valores fixos, né, que era o azul celeste que a gente tinha visto no exercício anterior. Agora, olha, na cor do fundo eu tenho três variáveis, RF, GF e BF. Essas três variáveis, vamos ver aqui, olha lá, eu defini aqui em cima, e elas começam com o valor do azul celeste, tá certo? E quando a nuvem começar a encobrir o Sol, o que vai acontecer? A cor do fundo vai mudar, portanto esses valores de RF, GF e BF vão mudar também, tá certo? Joia! Então agora a gente vem para a função LoveUpdate, que é onde toda a matemática vai acontecer, tá certo? Lembrando mais uma vez, na função LoveUpdate eu atualizo os valores, eu atualizo os números, eu atualizo as variáveis.
E na função draw eu faço o meu desenho. Um minutinho aqui. Na função draw, aqui eu faço o meu desenho. Tá certo? Notem que no draw o chão ele continua do mesmo jeito, o tronco continua do mesmo jeito, a casa continua do mesmo jeito, tá? O sol continua do mesmo jeito. As únicas coisas que estão mudando, a posição da nuvem, não é? Lembra que eu chamei a atenção, olha, a coordenada x do centro de cada círculo está mudando, e também muda a cor do fundo da minha imagem, da minha cena, tá certo? Vamos dar uma olhadinha então em como funciona o love.update. Tá aqui, love.update. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Aí eu acho que agora ficou legal. Agora tá joinha. Bom, o meu love.update, o que ele faz? Lembra da variável dt? A variável dt é o que vai mudar a minha posição da nuvem de tempos em tempos, tá certo? Então aqui, olha, a minha variável px, que mostra para a gente a coordenada x do centro da nuvem, ela sempre está sendo atualizada com o valor que ela tinha menos 100 vezes aquele dt, tá certo? Então cada vez que a minha imagem é desenhada, a coordenada x da nuvem, ou seja, o valor de px, é reduzido um pouquinho. E aí que, em função disso, a nuvem vai sair da tela. E a hora em que a nuvem sair da tela? A hora em que a nuvem sair da tela, ou seja, a hora em que o px dela for menor do que 180, o que é que eu vou fazer? Eu vou, olha aqui a explicação, eu vou recolocar a nuvem no canto direito da tela. Tá certo? Então, olha, esse pedacinho, ele controla aonde eu coloco a nuvem quando a nuvem sai da tela. A nuvem, ela anda nessa direção, da direita para a esquerda. E a hora que a nuvem sai da tela, o meu programa, em função desse if, recoloca a nuvem aqui. Tá certo? Além disso, o que mais é importante eu controlar no meu update? Enquanto a nuvem não passa sobre o Sol, o que acontece? O Sol continua com a cor original, azul celeste. Na hora em que o Sol começa a encobrir, perdão, eu falei errado, né? Eu falei errado, na hora em que a nuvem começa a encobrir o Sol, tá? Se a nuvem começa a encobrir o Sol, eu diminuo os valores das componentes R, G e B. E diminuindo o valor das componentes R, G e B, a cena vai ter um fundo mais escuro, tá? É por isso que vocês viram aqui, olha, um azul mais escuro, tá certo? Bom, isso ocorre enquanto a nuvem estiver encobrindo o Sol. Só que vai chegar uma hora em que a nuvem vai começar a deixar o Sol. Ou seja, o Sol vai começar a aparecer por detrás da nuvem. Nesse caso, à medida em que o Sol aparece por detrás da nuvem, os valores de R, G e B são aumentados. Tá certo? Então, de uma maneira geral, o que acontece nessa minha rotina? Esse if ele controla o movimento da nuvem. Tá? A nuvem vindo da direita para a esquerda. A hora que a nuvem sai de cena, ela é recolocada no canto direito. Tá certo? Esse trecho aqui agora. À medida em que a nuvem começa a encobrir o Sol, eu vou diminuindo o RGB da cor de fundo e, portanto, a minha cena começa a ficar mais escura. Esse outro if, à medida em que a nuvem sai da frente do Sol, eu começo a aumentar o RGB. Para quê? Para agora a minha cena voltar a ficar clara como ela era antes. Tá certo? Então, olha, eu vou interromper esse vídeo agora e na sequência vocês vão ver o funcionamento do programa através do vídeo que eu gravei no meu celular. Ok? Até daqui a pouco, gente.